Esse fornecedor trabalhava na minha empresa há mais de um ano. Era um bom prestador de serviço, só que ele tinha um custo fixo mensal que eu precisava pagar para ele. E toda a imagem, todo o design que eu precisava criar tinha um prazo de execução daquilo. Quando eu queria algo novo, eu precisava preencher um briefing detalhando tudo que eu precisava dentro da imagem. Tinha que esperar, ele construía, trazia para mim um resultado e eventualmente eu tinha que fazer alguns ajustes, correções até chegar no resultado final. Isso leva-se um tempo. E hoje eu crio qualquer imagem em menos de 30 minutos. E a qualidade é idêntica ou até mesmo superior a que esse fornecedor me entregava. E eu vou te contar aqui agora como eu faço isso e também como que você pode começar a aplicar amanhã mesmo aí na sua organização. Deixa eu te contextualizar um pouco mais. A Anjos Viagem precisa de imagem constantemente. É promoção saindo, é destino novo sendo lançado, é campanhas sazonais por datas comemorativas, é criativo de anúncio que precisa toda hora ser criado para testar. Então é muita imagem que precisa ser gerada e isso acontece basicamente todos os dias. E basicamente eu tinha um fornecedor que trabalhava comigo há mais de um ano. Ele era uma empresa que prestava serviço para mim. E isso funcionou muito bem durante esse tempo. Só que existia 3 grandes problemas nessa relação. O primeiro era o prazo de entrega. Demorava-se de 2 a 3 dias para uma imagem ficar pronta. E eventualmente acontece coisas que a gente precisa de uma agilidade. É uma promoção de última hora, é um meme, é uma trend que a gente precisa aproveitar e a gente não pode esperar 2 ou 3 dias. A gente precisa daquilo pronto no mesmo instante para poder publicar nas nossas redes sociais. O segundo, lógico, era o custo fixo. Independente da empresa estar performando ou não, mensalmente eu tinha que arcar com aquela responsabilidade com esse meu fornecedor. E o terceiro é a dependência que eu tinha desse prestador de serviço. Toda vez que eu precisava alterar algo, eu dependia da agenda dele. E como ele era uma empresa que atendia outras empresas, ele sempre estava com a agenda comprometida. E agora esses 3 problemas simplesmente desapareceram. Não existe mais no meu dia a dia. Bom, agora deixa eu te contar um pouco mais como eu faço tudo isso. Não vou fazer um tutorial na ferramenta. Isso tem que ser conteúdo para um vídeo específico. Caso você queira realmente aprender como se usa a ferramenta, deixa aqui nos comentários me pedindo que com certeza eu vou fazer um vídeo para detalhar tudo que a ferramenta pode entregar para você ter resultado no seu negócio. Mas basicamente o que muda de verdade o resultado na hora de gerar uma imagem não é só a ferramenta, é como você instrui essa ferramenta, como que você traz informações para essa ferramenta. E claro que isso tem um nome técnico, chama-se prompt. Mas você não precisa saber isso, você não precisa se atentar a nomenclaturas técnicas. O que você precisa saber é o seguinte: quanto mais específico você for com o seu pedido, quanto mais contexto você trouxer sobre a sua empresa, sobre a sua necessidade nessa solicitação, melhor vai ser o resultado que a IA vai gerar para você. Por exemplo, essa imagem aqui, eu fiz uma solicitação extremamente genérica. Eu pedi apenas para ela gerar um criativo que será usado no anúncio do Facebook de um dos destinos que a Anjos vende. Então veja como ele ficou genérico. Isso não tem uma identidade visual. Basicamente você olha para a imagem e qualquer outra empresa poderia estar usando ela. Agora olha só essa outra imagem. Aqui eu fui muito mais específico na solicitação. Aqui eu trouxe muito mais contexto sobre a identidade visual da marca, sobre quais cores, qual tipografia, sobre como ela deve usar cada elemento. Veja como essa imagem ficou com uma personalidade. E sim, ela parece uma imagem criada por uma agência. Você conseguiu perceber essa diferença? Deu para entender? Deu para notar o quão diferente é um resultado do outro? E claro, a partir daí eu ainda faço algumas melhorias. Eu peço alguns ajustes finos para que fique exatamente como eu preciso. E depois de pronto é só eu pegar o arquivo que ele gerou e subir em qualquer plataforma, seja para postar no Instagram, no Facebook, para subir num anúncio no Meta Ads, para mandar para uma gráfica realizar uma impressão caso seja necessário gerar algo físico. Então as possibilidades são infinitas. Um ponto muito importante, eu não crio essas imagens do absoluto zero. Eu não abro meu chat, dou um texto muito grande, colocando o contexto da minha empresa, qual cor usar e a solicitação da imagem. Eu não faço isso toda vez. Eu criei um banco de dados, mas é algo simples que reúne todas essas informações sobre o que é minha empresa, qual que é o público-alvo, qual cor usar, qual cor não usar, qual que é o design da minha marca. Então eu já tenho tudo isso contextualizado. E a IA acessa essas informações. Então toda vez que ela vai criar qualquer coisa, ela já sabe qual que é o meu padrão. Qual que é o padrão da empresa? Qual que é a forma de se comunicar com o meu cliente? E a partir daí, a empresa começou a ter
uma padronização da marca muito maior, porque eu tenho tudo documentado e eu não preciso que uma pessoa memorize como é a minha marca. Mas vamos olhar para os números. Antes eu tinha uma despesa fixa mensal, uma despesa alta, tinha prazo de entrega que variava de 2 a 3 dias e a dependência total de um fornecedor. Hoje o custo é irrisório, eu só pago o valor mensal da ferramenta, que para você que está começando pode se iniciar com um plano básico que é $20 por mês, como por exemplo contratando o Cloud, que dá mais ou menos R$110 por mês, e esse plano é mais que o suficiente para você começar. Eu tenho todos os resultados em menos de 30 minutos e eu tenho controle total sobre as minhas entregas. E claro, além do ganho financeiro, eu tenho duas outras coisas que não dá para colocar em dinheiro, que é a agilidade e o controle. Hoje, quando aparece alguma coisa de momento, seja porque entrou alguma trend nova, surgiu algum meme, surgiu alguma promoção, surgiu alguma necessidade de última hora, eu consigo criar uma imagem e no mesmo dia isso já está publicado. E isso é uma vantagem competitiva real. E todo mundo me pergunta da qualidade, mas eu mostrei essas imagens para algumas pessoas e não falei que era de IA. E quando eu disse para as pessoas que eu estava fazendo aquilo sozinho, com a inteligência artificial, as pessoas não acreditaram. Elas perguntaram qual era a agência que estava me atendendo ainda. E como que você pode começar isso com 3 passos simples? O primeiro é definir o que mais você precisa entregar. É foto única? É carrossel? É banner? Eu sei que parece tudo igual, mas na hora de gerar essas imagens existe uma diferença. Então selecione apenas um para que você inicie por ele. Segundo, você tem que pegar alguns exemplos do que você considera bom. Pode ser imagens que a sua empresa já possui de criativos, pode ser criativos do seu concorrente, pode ser criativo de qualquer empresa que você se inspire. E você vai usar esses exemplos para ensinar para a IA o que você considera bom, e a partir daí ela vai conseguir criar coisas muito mais alinhadas com a sua necessidade. E o terceiro é que você precisa interagir com a IA. Quando você pede algo para ela, ela te entrega, aquilo normalmente não está bom ainda. Você precisa interagir com ela, você precisa conversar com ela. O resultado da IA nunca é uma entrega única. O resultado da IA é sempre uma construção em conjunto. A curva de aprendizado para isso é extremamente pequena. Em poucos dias você já vai ter o ritmo de como criar essas imagens, e em algumas semanas você já vai estar sendo mais rápido que uma agência. Agora conta aqui para mim nos comentários, qual fornecedor que você paga mensalmente que você acredita que a IA pode substituir? Isso vai me ajudar para eu poder criar os próximos vídeos aqui para o canal. Além disso, eu também quero saber de vocês. Vocês querem conteúdo sobre a parte técnica, ensinando como que se usa a ferramenta, ensinando como que se cria esse banco de dados que é o direcionador estratégico da sua empresa, para que a IA crie coisas cada vez mais alinhadas com a sua marca? Deixa aqui nos comentários também que, se vocês quiserem, eu vou entrar nesse nível de detalhes e explicar para vocês como eu uso as ferramentas na prática aqui nos meus negócios. E claro, se inscreva no canal, deixe seu like, encaminhe esse vídeo para algum empresário que precisa automatizar sua rotina para gerar mais resultados, e nos vemos aqui semana que vem com mais algum insight importante e estratégico para que você aplique na sua realidade. Até mais!